Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta tanto para o Hassum quanto para a Cris, que é o tom, né, do filme. Esse filme tem leveza, tem humor, claro, mas ele não é uma comédia, né, se a gente for botar ele naquele escaninho. Ele tem drama, né, tem riso, mas ele está num tom dramático. Eu queria que a Cris trouxesse isso, a Cris que faz filmes, né, Cris? Você faz filmes que tem um diálogo incrível com o público, domina a comédia como ninguém. Hassum nem preciso falar, né? Domina a comédia. Mas a crítica há dúvidas. Bom, a minha crítica eu acho que você domina. Acho que nós aqui concordamos, né? Eu queria que vocês dois falassem disso, assim, de encontrar esse tom. Hassum, tanto você encontrar o seu Silvio, e a Cris também encontrar esse tom para dirigir. Como cavalheiro que sou, deixaria a Cris falar primeiro. Ou seja, isso na verdade é uma puta sacanagem. Fala aí. Olha, quando a Verônica Paris me convidou para dirigir esse filme, eu falei, meu Deus, mas não é um Silvio Santos comédia, né? Não vai ser. Quando chegou o roteiro do Cursino, eu falei, nossa, que bom que eu vou ter oportunidade de trabalhar com o Leandro, que a gente se conhece, ó. Nem vou contar, passa por isso. Eu usava até shortinho da Pacalolo, né? A gente se conhece há muito tempo e eu sabia que o Leandro ia fazer um Silvio Santos muito bem. O que era um risco, né? Porque já haviam feito Silvio Santos, tanto em cinema quanto no streaming. E eu tinha certeza, né, de uma coisa ninguém vai tirar de mim, que eu acho que ele disparadamente faz um Silvio Santos que eu olho, falo assim, eu acredito, eu me emociono. E as pessoas que estavam filmando com a gente, as figurantes que faziam a plateia, no dia que ele entrou, começaram a chorar. Então, isso me marcou, né? Então, eu super agradeço, né, essa parceria, essa oportunidade de dirigir um filme que eu gosto tanto. E que, através de um olhar feminino, que é o olhar da Manu, né, que é o olhar da Marília no filme, a gente conta esse pedacinho da história desse homem. Porque fazer um filme sobre o Silvio Santos é uma saga, né, gente? Vamos embora. Esse recorte, que é um recorte pouco conhecido, e que é conhecido ao longo do filme através da Marília, é, para mim, um filme muito interessante. De verdade. Eu queria só completar o que a Cris falou. Pois é, como a Verônica também falou, esse projeto vem lá de 2017 já, né, que a gente já vinha, o Cursino, junto com a Paris, pensou no meu nome. Eu falei, vocês estão malucos, comeram cocô? Mas eu falei, não tem nada a ver com o Silvio Santos e tudo mais. E o Cursino falou, cara, você parece com ele quando era jovem e tal. E nesse dia, me lembro que eu estava fazendo um trabalho em São Paulo e eu passei por um daqueles grafites que tem indo para o aeroporto e tinha o Silvio jovem. E eu estava 10 quilos a menos do que eu tenho hoje, eu estava no ápice da minha magreza, eu estava com 87, e eu olhei e falei assim, caramba, não é que parece mesmo? Eu estava com o cabelo para trás, grande e tal, não sei o que. Eu falei, caramba, parece mesmo e tal. Bom, vamos fazer. Pô, pandemia, veio um monte de coisa junto aí, a coisa acabou não acontecendo. Quando o projeto voltou, e o meu nome foi citado novamente, eu falei assim, gente, mas eu... milagrosamente, apesar de um comediante, eu nunca imitei o Silvio Santos, eu não sei imitar o Silvio Santos, continuo não sabendo imitar o Silvio Santos. Eu acho que, vou usar uma frase que o Sherman falava muito, o meu diretor no Zorra Total, homem imitando o Silvio Santos não significa que ele é bom ator, porque todo mundo em casa fala, oi, vem pra cá, vai pra lá, todo mundo sabe imitar o Silvio Santos. E eu, o tempo todo, conversei tanto com a Cris, quanto com a Paris, quanto com o Cursino. Eu falei, olha, eu não quero ser uma imitação do Silvio Santos. Eu quero pegar aquela energia que o Silvio Santos trazia, que preenchia os nossos domingos, a minha geração, a geração de muitos aqui, que viviam um domingo inteiro com o som do Silvio Santos entrando na nossa cabeça, fosse no Domingo no Parque, fosse na Porta da Esperança, fosse no Namoro na TV, fosse tudo isso. Eu acho que eu vou pegar essa energia desse clown, do maior comunicador do Brasil, que são os maiores comunicadores do mundo,
né? Desse empresário, desse cara que realmente ele continuou sendo aquele cara que vendia capinha para título de eleitor, só que ele tinha uma comunicação do olho no olho com o público dele, ele sabia exatamente quem estava assistindo e ele não se rendeu a nenhum movimento. E aí a gente pode achar bom ou achar ruim, isso aí vai de cada pessoa. Então eu falei, tudo bem, se a gente vai jogar nesse jeito, e a Cris comprou isso na hora, o Corsini e a Paris também, eu topo entrar. E entrei. E, obviamente, como sou um ator que já estou há 37 anos fazendo isso, eu comecei a estudar o Silvio Santos. Estudar, juntamente com a ajuda muito de uma professora de movimentos corporais, eu não sei como é que chama isso, esqueci, gente, sou meio ignorante. Preparação corporal, obrigado, Cristina. É muito mais inteligente do que eu. A gente buscar uma mão, um gesto, uma coisa, um andar, uma postura, e com a caracterização da nossa Batatinha maravilhosa, com o figurino da Gabi, que também ajudou bastante, e trazer junto com o personagem da Manu e também do Larran, essa voz atual, essa voz contemporânea. Eu acho muito curioso e muito inteligente da parte do Cursino de ter trazido uma mulher para dar voz, para conversar com esse cara que em muitos momentos foi considerado um machista, foi considerado um homofóbico, foi considerado um extremista e tudo mais. Colocar uma mulher para conversar com esse cara. E aí trazer a natureza desse cara, o porquê desse cara ser genuíno. O Silvio, ele eu digo porque é um cara que é insubstituível, né? Eu acho que ele, como comunicador, é insubstituível, porque ele foi autêntico o tempo todo. Queira você gostar ou não. E nesse filme, a Paris, a Cris, o Corsino, eu e acho que todo o elenco, a gente tenta deixar mais do que, pegando um recorte muito bom, que é o recorte das eleições, a primeira eleição que eu votei foi a eleição de 89, eu tinha 16 anos de idade. Saber que esse cara quase foi o presidente do Brasil, né? De um Brasil que estava numa retomada de democracia e tudo mais, foi um recorte muito interessante. E poder deixar isso como uma homenagem para ele, mais do que tentar ficar ali buscando coisinhas para a gente falar, não, trouxemos uma homenagem a esse cara que é eterno, que vai estar nos livros de história, para quem for estudar televisão, vai estar na cartilha de quem quiser aprender a ser um comunicador de televisão ou um artista, você vai ter que estudar o Silvio Santos e a sua maneira de se comportar. E a partir disso tudo, com a direção da Cris, com a estrutura que a Paris nos deu, com toda a caracterização, com o roteiro, com esse elenco maravilhoso que a gente tem aqui, a Regiane brilhando lindamente, fazendo uma íris maravilhosa, com um olhar doce, um olhar de amor, mostrando o amor dele por essa mulher. Eu acho que a gente traz um filme, sim, um filme em que vai deixar uma homenagem para o Silvio, um filme que diz muito da sua personalidade e que eu tenho certeza que vai emocionar o público, como nos emocionou fazer. E quanto ator, eu odeio falar isso, enquanto ator, eu odeio falar, mas eu vou falar, mas enquanto ator, para mim foi um desafio a mais. Eu dizia sempre para a Cris nos bastidores, o rei está nu. E o rei está nu, quando eu digo isso, é porque o Leandro Hassum, se você me der um texto, agora sendo bem arrogante, como comediante, às vezes eu posso achar a piada não tão engraçada, mas eu sou aquele cara que vai lá e se vira. Eu faço a piada ficar engraçada, eu vou fazer vocês rirem. Eu sei que eu tenho esse poder, agora vou ser bem arrogante. Eu sei que eu sei fazer rir. Mas quando você bota um cara que existiu, eu não tenho como sair muito para dar uma leandrada, como a gente costuma dizer. Vou dar uma leandrada aqui, vou dar uma raçunzada aqui. Não tem como fazer, porque é um cara que existiu que ele não dava uma raçunzada, porque ele nem conheceu o Hassum. Então eu tinha muito que, e o Bruno, que é meu assessor, que está ali atrás, ele sabe disso que eu estou falando, eu não pego texto dos meus filmes em casa para estudar, eu decoro na hora. O Silvio, eu estudava antes de ir para o set, porque não era um filme do Hassum, é a história do Silvio Santos. Então eu estudava como eu ia falar, eu não decorava porque eu não gosto de decorar, porque eu quero que a diretora me diga o tom, eu não gosto de decorar, eu decoro fazendo, eu decoro na hora, mas eu estudava o que eu ia fazer, e como eu ia me comportar, e que gestual, e em que momento eu ia deixar o público falar, é o Silvio, isso aí é uma coisa do Silvio. E junto com a Cris e com todo esse time maravilhoso, a gente conseguiu isso. Eu quero agradecer a todos do elenco, a da produção, da direção, que me ajudaram muito a construir o meu Silvio. Um Silvio que vai, em alguns momentos, lembrar vocês, colocar vocês no mesmo lugar, trazer vocês um pouco desse Silvio que vocês estão acostumados a ver,
mas sem ser uma imitação do Silvio Santos. Acho que isso é o mais importante. E eu acho que o Silvio também tem isso. Mas o Silvio de 89, eu acho que era aquele cara que ainda transava, né? Então ele falava assim, vem pra cá, Iris, vem pra cá, vem pra cá. Ele não falava assim, né? Você tirou nota zero, você não vai ganhar nada. O Silvio não era assim. Então eu fico imaginando esse cara em casa. E eu sempre buscava, enquanto eu estava atuando, não fazer o Silvio o clown do palco, mas o Silvio que ele era um Silvio de verdade. Era esse homem, esse empresário, esse cara. E a voz ia vindo aos poucos. O ritmo, a respiração, obviamente com um olhar muito atento da Cris, falar assim, olha, cuidado, Rassum, ó, aqui, ó, a sobrancelha, a levantada, ó, cuidado com a expressão aqui. Era tudo isso porque era dominar o demônio comediante que estava dentro de mim para que eu pudesse servir ao filme. E a Cris foi uma maestrina maravilhosa nesse sentido. Obrigada, querido. Manu, de coração. Eu queria trazer você para essa conversa, porque a gente vai também descobrindo o Silvio, onde a gente não tinha acesso, né? Nos bastidores, ali, pelo seu olhar, que é o olhar, como já foi observado aqui, de uma mulher. E você também é jovem, né? Não tá ali em 89, você não votou, né? Eu era pré-adolescente ali, queria ter votado, mas não tinha idade ainda. Mas eu lembro muito bem daquilo. Para você, eu acho que tem essa descoberta da Manu junto com a descoberta da Marília. Queria que você falasse um pouco disso, né? Como é que você foi descobrindo junto com ela, né? Sim, primeiro, obrigada a vocês por estarem aqui conversando com a gente. Obrigada a todos vocês, saudades. Bom a gente se rever hoje. Então, sim, eu sabia dessa história e eu achava muito curiosa. Então, primeiro eu achei louco eu ter sido chamada. Eu disse, por que será que eu fui chamada para esse filme? Deixa eu abrir esse roteiro aqui. Entendi porque eu fui chamada. Porque a personagem, ela tinha esse jeitinho questionador, rebelde. E ela não tinha medo eu percebia, né, lendo, ela não tinha medo do chefe dela, interpretada pelo Lahan, ela não tinha medo de figuras de poder. Então, era uma mulher moderna para a época também. E uma mulher que se encaixa na mulher de hoje. Então, eu achei fiquei muito feliz de ter sido convidada. Eu acho que eu tenho um pouco isso na minha personalidade, por isso que viram esse potencial em mim. E eu acho a troca que existe dela com o Silvio muito legal, porque ela assume desde o início, ela fala, mas eu não sou a pessoa certa para esse trabalho, nem sei se eu gosto do Silvio Santos. Então, ela é convencida durante o filme, né, passando esse tempo dentro desse mundo mágico, esse mundo encantado, parecia um circo, né? E é muito legal você olhar para o SBT nessa época, porque, de fato, tem as cores dos programas e tem uma magia diferente, né? Então, ela se dispõe a entender, mas quem é essa pessoa que eu estou julgando? Deixa eu sentar aqui, deixa eu assistir. E eu acho que é muito legal, assim, eu achei o roteiro muito inteligente, né, nesse sentido. E fiquei feliz de fazer. E eu sabia que era uma história curiosa, então eu acho que vai ser um recorte inteligente de ser mostrado, né? Como a Cris falou, é muito difícil fazer um filme inteiro sobre a vida do Silvio Santos, de qualquer pessoa, né? Mas sobre ele é muito difícil, mas você entender um recorte que interessa e saber mostrar qual era a magia desse cara através desse recorte, que é um momento rápido, né? Eu achei muito legal, achei muito inteligente, acho que as pessoas vão curtir. Eu também acho, e acho que as novas, principalmente o público mais jovem, vai junto também com você, né? E a gente que viveu essa época, né, ativamente ali, também vê outros pontos. E eu queria trazer esse outro ponto com você, Regiane, porque a Iris, ela é essa figura, né, que é esse... Né, se há um triângulo ali segurando, né, que segura o Silvio como esse homem que foi, essa figura, a Iris é um pilar muito forte. Né? Isso o filme deixa claro e a gente também sabe. Mas existem aqueles momentos da intimidade, né, que a gente fica imaginando, e você teve que dar vida a isso. Né? Então, como é que foi para você, como Regiane? Nossa, acho que desde o primeiro momento ali na prova de roupa, assim, já conversando com o Leandro, criou-se uma intimidade que a gente quer não que eu parava. fale sobre o seu figurino? Lá vem ele tem uma Maravilhoso história. Conta figurino. A história, Leandro, vai, começa a sua história. A Regiane Alves, um ícone da gente, eu entrei no camarim, ela tava com aquela, sabe coisa pós-operatório que bota? Falei, porra, amor, parece um aqualouco, acabando com um sonho juvenil aqui, que isso, porra.
Bota a roupa aí, pelo amor de Deus, não dá não. A gente tinha acabado de gravar e todo mundo... Leandro, que é isso? A cena, não sei o que lá. Aí a gente foi conversando, foi trocando, ele olhou... Que isso? Que roupa é essa? Porque todas as mulheres, a gente... Todo mundo, teatro, em set, a gente usa esse macaquinho que segura todo o nosso corpo, fica legal, o figurino entra direitinho. Ele... Pô, parece Aqualoco. Aqualoco, broxante, horroroso. Broxou, para com isso, Leandro. Tu acabou de fazer cirurgia plástica, amor? Tá estranho isso aí. Eu acho que se criou, né, essa intimidade, Foi assim, mesmo. também. Eu e o Leandro é um cara que eu sempre admirei muito, pelo time dele, pela carreira, pela toda essa transformação, pelo que ele passou também, né, de sair desse ator que todo mundo olhava e falava, é o ator gordinho, e emagreceu, não está tão engraçado. É muito difícil. E eu acho que nós, atores, a gente tem, eu juro, eu acho que por obrigação, a gente tem que sempre apoiar os nossos amigos que estão na comissão de frente, assim, sabe? Você montar um palco, um teatro, ir para o teatro, ver que está montando uma peça sem um patrocínio, ou fazendo um filme, né? O quanto é difícil. Então, acho que a gente realmente tem que apoiar. Eu acho que a Iris, eu vi agora, né, o filme todo, fiquei pensando, né, que sempre quando tem esse homem forte, essa pessoa poderosa, eu assistindo o filme, eu falei, isso pode ter certeza que essa mulher de trás, ela é tão poderosa quanto essa pessoa, né? E ela era realmente essa mulher dos panos quentes, né? Que falava assim, não, calma, tudo vai se ajeitar. Tem uma cena, né, até com a Marília, que ela fala, não, agora não é o momento, agora não é melhor falar, enfim. Então, eu acho que ela tem uma força tão grande, que ela era uma mulher tão observadora, que o fato dela ter feito a carta para ele fez com que ele mudasse ali todo o momento e realmente valorizasse o que era importante, que era a família, e que seguisse adiante do que era o dom dele, né, de fazer, de ser esse grande apresentador. Eu acho que é um filme que, principalmente para mim, gente, não sei para quem, mas assim, sabe ou não, mas eu comecei a carreira no SBT, né, em 1998, fazendo uma novela que se chamava Fascinação. Então, o Silvio era muito presente, assim, o início da minha carreira, o Silvio Santos, olha, tem o recado da Iris, tem o recado de não sei quem, chegava até a mim por uma novela que foi crescendo, enfim. E eu fui participar do programa do Silvio no domingo. E, para mim, meu Deus, era o meu domingo no parque, né? Como é que eu estava na frente daquele homem, fazendo aquela brincadeira toda, que eu nem entendia a brincadeira, eu ficava assim, olhando para o Silvio, de tão admirado, né? Passando por aquele momento do SBT. E depois, sei lá, pula 30 anos, né? Comecei muito jovem e fazendo essa grande homenagem ao Silvio. Então, teve um momento muito nostálgico para mim. Eu lembro que eu entrei no set, no estúdio, na hora que eu vi a roda gigante do Domingo no Parque, eu dei uma parada, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, isso é muito a minha infância. Que bonito isso, sabe? Comigo foi no foguete, quando eu vi o foguete. O foguete, né? Sim, não. É muito bom a gente acessar isso que fez parte da nossa vida, que às vezes a gente não tem consciência, a gente está lá na frente. Eu acho que talvez em algum momento no filme vocês talvez sentiram isso, falaram, meu Deus, eu estive ali naquele momento, aquilo fez parte. Assumir isso sem ser uma vergonha desse sentimento, sabe? E eu fiz muita escolha dessa mulher observadora, e eu acho que o figurino, a caracterização, para mim, foi o que me montou. Acho que realmente foi uma personagem externamente, né? Começando externamente, essa peruca, essa maquiagem, essa boca vermelha que tinha, essa coisa mais fechadinha, essa mulher que sempre observa esse marido, tanto que a gente tinha uma brincadeira, não sei se o Leandro sabe, assim, no set, antes de filmar, ele dava uma leandrada, que a gente fala, aí eu olhava e falava, Leandro... Eu tinha que soltar o monstro antes, não podia em cena, tinha que soltar o monstro. Eu falava, Leandro, segura. Eu fazia merda no Aí ele bastidor. olhava para mim e falava, tem razão. Aí ele voltava para o eixo, né? Acho que essa foi uma troca bacana. E eu queria muito também ter trabalhado com a Cris, assim, há muitos anos. Acho que desde minha carreira de novela, eu nunca tinha conseguido. Tudo que eu vi no cinema dela, Todos eu amei. nós éramos crianças e a Cris já estava dirigindo. A Cris já estava lá. Criança sacaneada, escrotaça agora. Não, e a Cris é uma mulher, assim, eu acho... Não, mas eu vou falar com a Cris, porque eu tenho, acho que a gente tem 4 imagens de mulheres poderosas aqui, né? A Verô, de estar nesse cargo, que a gente sabe que não é fácil,
e não talvez não tenha muito espaço, e você conseguiu e está à frente, a gente sabe que você faz acontecer. A Cris é uma diretora que tinha um olhar feminino. Acho que a gente tinha a Manu, que é uma geração, né, mais jovem, de ter esse olhar de quem era o Silvio, peraí, eu preciso saber. E eu fiz essa geração dessa mulher que sempre esteve atrás desse homem. Mas isso não quer dizer que ela não era grande. Ela era grandiosa. Ela é uma mulher grandiosa até hoje. Então, realmente, a gente, sabe, tem o olhar que a gente fez essa homenagem para essa mulher. Assim, imagina se eu encontrasse a Iris hoje. Eu ia falar, meu Deus, tudo que você passou. Assim, eu realmente gostaria de dar um abraço. Assim. Então foi isso, teve muitos momentos especiais assim misturados, foi um mix assim que eu estou falando, sabe, foi um momento nostálgico da infância, foi um lugar do feminino que a gente colocou, foi a oportunidade de estar com grandes pessoas que eu admiro, assim, sabe, então foi muito especial, e está aí, né, o resultado está aí. Para a gente é mesmo, e eu acho que a Iris sempre esteve ao lado, né, ela que estrategicamente se colocava um passo, mas acho que ela sempre esteve ali, talvez até à frente, né? Nessa ela só não deles. aparecia, Exatamente, né? Eu acho, né? Mas ela tinha uma força e uma caminhada, né? De proteção, de amor, e é uma história de amor também de muito tempo. Não, muito, muito simbólica. Né? Agora a cena do Parque da Luz. É demais aquela cena, eu chorei de rir. A gente amou fazer. Quase nem Andrei. Quase que a gente não conseguia filmar a cena, porque a gente ria muito. Era o famoso merchandising dos anos 80, né? Totalmente assumido, né? Eu amava aquele programa. Era isso, ela toma biotônico fontora. Era maravilhoso. Marcelo, eu queria perguntar para você agora, porque você também, eu adoro os seus esquetes nas redes sociais, você domina a comédia também, eu amo gênio. Você. Um gênio. É um gênio, eu um gênio. morro de rir com você. Mas aqui você não está na comédia, você é um cara expansivo e tal, mas você é a estratégia, a figura, né, estratégia do grego, né, que é o cara que decide eleições. E a eleição de 89 foi um divisor de águas sobre isso, sobre a figura do marqueteiro da campanha. Né? Nunca mais o Brasil foi o mesmo. E é muito interessante como você vai se colocando ali nesse bastidor. Como é que foi para você trazer isso, assim, tanto da sua memória afetiva como ator ali, né? Sim. Tá funcionando? Tá. Eu transito na comédia há muito tempo, né? Inclusive com a Cris e com a Paris, né? Com o Rassum também, já é o terceiro filme. E com o né? Rassum, exatamente. E quando eu peguei o filme, eu também tive essa leitura, porque é tão automático, né? A gente é colocado nessa gaveta do humor, que eu comecei a ler o roteiro e falei assim, mas peraí, não, é outra coisa. Então, muito mais instigante. Sempre para um ator, o Rassum deve passar por isso também, a gente é tão colocado nesse lugar que quando você é desafiado para fazer outras coisas... quando eu fui fazer Aruana, na segunda temporada, é isso, você fala assim, cara, vamos falar de outra, a gente tem outras cartas para oferecer, é muito mais legal poder sair da tua zona de conforto. E tão divertido quanto, né? Tão divertido quanto. E aí, como tem o desafiador também, de você não trabalhar tanto com isso, fica melhor ainda. E eu sempre falo uma coisa que é o ambiente de trabalho, assim, eu troco qualquer peça ou filme premiado para estar numa coisa com gente bacana. E vocês interagem muito durante o filme, então eu queria saber como é que foi para vocês criarem juntos essa dinâmica entre os personagens de vocês, que também tem gerações diferentes. Por favor. E a questão também do comentário que o Silvio tinha essa ideia de ser machista e tal, e ele estava falando com uma mulher, então eu queria saber de vocês. Cara, eu tava pensando, eu acho que se deu muito naturalmente essa dinâmica na leitura, você lembra? Sim, lembro. Eu senti que na leitura, porque como é um filme que existe esse... quase que um embate, né, dos dois em muitas cenas. É porque isso que você falou quando você estava falando aqui, dando uma explanação um pouco sobre a Marília, é uma grande verdade. Você é uma mulher que não assistia o Silvio, né? Assim como a própria Manu Gavassi não assistia o Silvio Santos. A memória que eu tenho é a memória afetiva da minha geração com a programação infantil. A programação infantil. Do SBT, né? Então, o que eu achava muito, completando um pouco a resposta dela e já dando a minha, o que eu acho que foi gostoso de ver
e que a gente, às vezes, eu como ator, por exemplo, já contracenei com o Chico, com o Jô Soares, com o Jorge Dória, você sempre fica meio acovardado, porque são pessoas que são seus ídolos, né? Então você senta ali para falar, agora eu fiz um filme com o Tony Ramos fazendo meu pai, você fica meio cagadinho, tipo, cara, porra, o Tony Ramos, deixa o cara. Então eu que você não admira foi tranquilo. Não, vida, não eu. Ele pra onde vaza? Pelo contrário. Eu tava mó bonitinho, eu fiquei assim. Pelo contrário, é quando você não admira o Silvio. Como a grande maioria naquela época, se você bota um jornalista, como por exemplo o Larran fosse um jornalista que assistiu o Silvio Santos, você bota ele para conversar, é um cara que vai cheio de dedos. Como é que eu posso falar com esse cara para esse cara não me expulsar do camarim dele? Eu acho que a Marília, ela não tinha esse medo. Tanto é que no momento que ela aperta lá o gravador e fala, mas precisa isso? Ele fala, precisa. Tipo, alguém falaria assim, o senhor quer que não grave? Então a gente não grava. Não, eu acho que o grande cacete nesse filme, assim, dessa personagem, primeiro que eu achei genial trazer uma mulher, que jamais na época botaria uma mulher para entrevistar o Silvio Santos, pelo período machista que se vivia, obviamente. Então acho que tem muito lugar do feminino, de botar uma mulher para ser essa mulher que vai questionar esse cara, que teoricamente tinha um astral de, em alguns momentos, ser machista. Ela questiona... Nem sei se isso era falado na época. Não se falava. É uma coisa que a gente está falando aqui, né? Nossa cabeça está falando aqui. Mas essa mulher que não tem medo. Então eu acho que o personagem dela, o que faz a bola correr, é justamente... Ele questiona, ela pau. Ele questiona, ela pau. Ele fala uma coisa... E o que é a verdade? Ela fala, porra, um judeu que fala de Nietzsche? Quem é que teria coragem, naquela época, o jornalista, de questionar uma resposta do Silvio? Né? Eu acho que foi isso, assim, eu usei muito do meu jeitinho meio terrível, porque eu tenho isso em mim, mas eu acho que a gente se respeitou muito logo no início, Claro. assim, na leitura. Eu achei muito legal a ideia de chamarem o Hassum para interpretar o Silvio, porque eu falei, nossa, que doido, uma figura extremamente popular, com um público apaixonado, que faz muito sucesso, interpretando outra figura. Então, eu achei muito doido esses dois universos se cruzarem, e eu achei muito bom. Então, eu já cheguei instigada com isso, né? Com esses diálogos de confronto que ia ter, e com a escolha do Hassum. E acho que na leitura a gente se respeitou muito desde o início, e a gente sentia esse respeito, porque ele também no filme respeitou muito a figura da Marília. Quando vê... Isso acontece com qualquer figura de poder, exatamente. Figura de poder, quando é confrontada, ela fala assim, vou respeitar, porque tem moral. Exato. E quando você se acovarda, a pessoa monta. Quando você, fala de igual para igual... Isso acontece na vida da gente, né? Infelizmente, a vida toda. Às vezes você tem que mandar uns vai tomar no cu para a pessoa poder te respeitar. Então aqui, não precisou vai tomar no cu. Foi só uma atitude de tipo assim, estou fazendo o meu trabalho, tu não quer? Tu não quer ser candidato? Eu estou aqui para te ajudar. Senão eu pego e vou embora, vou fazer outra matéria, tá tudo certo. E o Silvio percebe isso, que essa menina é uma menina que estudou ele e respeita. Isso acontece em todas as esferas do nosso trabalho. E eu acho que isso que trouxe para a gente essa cumplicidade que foi para a tela. Que foi natural, né? Queridos, a gente tem mais 2 perguntas, peço desculpas. Alguém está com o microfone já? Ai, a Ele menina aqui, ó, do ele braço tá aqui. levantado. A Bursite, gente, pelo amor de Deus. Vai ter que dar uma pergunta para Bursite, ela. olha só, tô te dando uma moral do caralho. Não pergunta, ai, como é que foi a sua peruca? Que é uma merda de pergunta, a gente não vai responder, tá? Alô? Uma pergunta maneira foda, Queria fazer uma pergunta para Regiane. Regiane é conhecida das novelas, mas na hora que ela vai para a telona, ela faz mulheres fortes e filmes espetaculares. Ela fez O Menino no Espelho, ela fez A Iris, que dispensa comentários, e interpretou a Joana de Ângeles, um dos espíritos mais evoluídos que já encarnaram na Terra. Quero saber como é que é a escolha desses personagens que ela faz. Gente, Obrigada. Tu pagou isso pra vir? esse é o Wikipédia. Eu acho que foi a Joana quem mandou, hein? Bom, você sabe que eu sou curiosa, assim, porque eu sou muito... Tem uma reserva minha, assim, de vida, né? Pessoal e tal. E às vezes eu falo, mas por que me dão esses personagens tão fortes? O que acontece? Como que me veem dessa forma, né? Eu acho que eu tenho uma entrega muito forte, assim, quando eu recebo, né, o convite, eu falo, puxa, para mim, né, bate todas aquelas sensações, né, de insegurança, se eu sou capaz, se eu não sou, se eu vou conseguir fazer, como é que eu vou fazer, vou chamar a professora de voz, não vou, né, a nossa cabeça vai embora, né, quem vai me preparar, quem não vai, quem é o diretor, o que eu tenho que fazer, eu vou mudar, os filhos, a agenda, é muita coisa. Então, eu acho que eu tenho uma entrega muito grande, acho que eu tenho um compromisso muito sobre...
a verdade, assim, daquela personagem, assim. Eu acho que é uma busca minha, assim, qual é o que leva ela a fazer isso, né? Qual é a sensibilidade, o que eu tenho que passar e como é que eu faço com que essa personagem chegue até o público. Eu acho que é um compromisso que eu tenho, assim, né? Eu tenho um amigo que brinca, né? Que eu sou virginiana e, além disso, paulista. Então, eu sou extremamente crítica e exigente. Tem essa risada de 65 anos. Então, eu acho que eu tenho um compromisso. Assim, eu amo o que eu faço. Assim, eu sou muito, muito feliz, assim. Mais feliz agora também de estar numa nova era de fazer cinema, né? Eu e o Leandro, a gente fez outro filme agora. Que também. você depois vai elogiar pra caramba. Ela está fazendo um próximo filme comigo, também da Paris, não posso falar pra não dar merda. Não pode. Que ela rouba o filme. Ela Para. está maravilhosa. Obrigada, para. Agora Faz para. minha mãe, olha como é que tá Para. acabada. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que eu tenho um amor mesmo, assim, pelo ofício, né? Então eu tento sempre ir em busca, assim, dessa evolução enquanto artista, né? E tento um pouquinho aqui na comédia, segura, vai no drama, vai. Eu acho que é isso. Obrigada. Agora a pergunta da Bursite, né? Bursite! Olha a moral que eu te dei, olha a porra da pergunta que tu vai fazer. Oi, gente, meu nome é Marcela, minha página é Sonhadora Colorida. É uma honra estar aqui com ícones da minha infância, da minha adolescência, Manu. Você que acabou de voltar do audiovisual depois de um tempo, a maternidade. Eu queria complementar sabendo qual foi o seu maior desafio, sabendo que é uma geração diferente, é uma época Bebê da diferente. Manu tem o sapato de bebê mais escroto que alguém pode ter, que foi eu que dei. Feito por mim. Ela vai guardar como lembrança. Olha a coisa mais feia que você ganhou, filha. Não, foi lindo. Ele tricotou. O gesto foi lindo. O gesto foi lindo demais. Tá lá. Ela vai usar nas bonequinhas, porque não coube Claro, na na cabeça não vai caber, que eu fiz desse tamanho. Melhorei, tô fazendo coisas melhores. Seu maior desafio com esse retorno ao audiovisual e quais os seus planos, caso você queira ficar na direção, no roteiro? Olha, trouxe um livro de 1980 que eu escrevi, né? Já te meteu um roteiro na mão, agora já vendeu peixe. Olha, meu maior desafio, eu vou trazer para o filme, né? Meu maior desafio no filme, eu estava grávida no filme. Era segredo. Ninguém sabia. Todo mundo achava que era gases depois do tempo. Era gases. E eu estava grávida, no início ninguém sabia, depois todo mundo descobriu. E o Hassum E eu sou o pai. Ele... Desculpa. Não era pra falar. Ele é o terror das aspas, né? Eu não falo nada equivocado, ele vai brau. Desculpa, eu calo minha boca, não falo mais nada. Me interrupt. Não, mas foi muito fofo, porque quando ele descobriu, ele tricotou com as próprias mãos uma touquinha e um sapatinho para minha filha. Então foi muito lindo. Foi muito lindo mesmo, eu fiquei emocionada. Não se coube nela, mas... Acho que não caberia em nenhum bebê humano, mas ela vai usar nas bonecas. Pelo pé e o tamanho da mãe. Eu falei, vai ser pequeno. Não, puxou o pai, aí acabou. Isso, tirou isso de base. Mas acho que o maior desafio foi... Era uma montanha-russa de emoções, né? Eu estava grávida. E também a barriga crescia. Então a calça tinha que ir rasgando as calças de alfaiataria. E daí chegou um momento que a Cris falava, não dá mais para filmar ela de lado. Não anda de lado, Manu, vai de frente. Reparar, ela tá de blazer e bolsa, sério. Bota o casaco aqui na frente. Exato. A Cris muito discreta, muito maravilhosa. Coloca o casaquinho aqui. Eu, tá bom. Então foi uma experiência muito única para mim, né? Passar por isso trabalhando, que é o jeito que eu gosto. E com uma equipe, como o Lahan falou, muito legal e muito gostosa de trabalhar. Agradeço a Verô por todo o processo. A Cris, assim... maravilhosa, me ensinou que eu tenho vários vícios faciais que eu preciso limpar e já estou muito melhor agora. Que a gente tem coisas que a gente nem percebe, que a gente leva nossos, né, na interpretação, então ela me ajudou muito com isso. Hassum, muito querido desde o início, Regiane, Lahan, a gente se divertia pra caramba nas nossas cenas. Então, foi uma experiência muito feliz e muito única. Maravilha. Essa história do sapatinho, eu quero... Que cor que é? Pois é cinza? Prata. Ah, prata. Prata, amor. Não vou dar cinza. Esses dias, Manu, só pra você saber que esses dias eu mandei um meme pro Leandro do campeonato de tricô. Falei, aí, Leandro. Eu vi, a mulher faz 2 metros. Oportunidade. 2 metros. Não tô fazendo desse tempo todo, não. Isso aí é minha transa. A minha transa com a minha mulher tá nesse tempo daquele crochê. 2 minutos já, ainda com preliminar.
Socorro. A cada 5 meses. Parou. Acabou, gente. Agora quer Queridos. desenvolver. Mas eu gostei. Eu acho que uns tutoriais de crochê, tricô... Eu já estou bem melhor, Cris Damasio. Você vai parar de fazer bullying comigo, que ela fazia bullying. Não falo nada. Queridos, a gente vai encerrar. Muito obrigada. Vocês arrasam muito. E a Verô quer dar Eu uma... só quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, a Claro e a Simba. Dizer que no Brasil a gente não consegue fazer cinema sem apoio de grandes empresas que nos apoiam, ao Fundo Setorial do Audiovisual. Eu acho que eu sempre falo isso, estou aqui sempre, né? Vocês já estão cansados do meu discurso. Mas é muito importante que a gente divulgue o cinema. Dia 20 de novembro, nosso filme entra em cartaz. A gente sabe que não ficamos em cartaz se a primeira semana não for excepcional. Então, a gente conta com vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Divulguem, nos ajudem. Fazer cinema é uma batalha, é um esporte coletivo. São muitas pessoas, muitos empregos. Nós... de cada real de dinheiro público investido no audiovisual brasileiro, se devolve 1,6 para a sociedade. É uma indústria criativa, é uma indústria potente e que cada dia mais precisa de apoio e de acolhimento. Então, vamos aos cinemas, vamos prestigiar o cinema nacional, que é feito com tanto amor e com tanto trabalho por gente tão séria e tão comprometida. Muito obrigada. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, gente, mesmo. Obrigada a todos vocês. Vamos juntar aqui.